Fala, ABC! Começando mais um podcast aqui no canal 526 da Claro TV. E para você que não tem Claro TV, não tem problema, você também assiste esse podcast no nosso canal do YouTube, TV ABC Shop Oficial. E lá você encontra oferta de produtos, você encontra carro, imóveis, você encontra um monte de coisas lá, tá bom? E hoje a gente tem um convidado aqui que é de uma família respeitada e tradicional do ABC e que ele literalmente faz o ABC crescer. Não é isso, Bruno? Bruno Patriani. Bruno, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma honra ter você aqui. Agora eu quero saber um pouquinho de como funciona esse mercado de construção, como começou isso. Obrigado pelo convite. Espero que o pessoal do Fala ABC goste de ouvir um pouquinho o Bruno falando um pouquinho da Patriani, um pouquinho do mercado imobiliário, se é um momento bom para compra, se não é um momento bom. Isso. Eu, particularmente, já resumindo aqui, sempre é um excelente momento para compra de apartamentos, imóveis. Imóveis é sempre um ótimo investimento? Eu acho. A gente fez algumas pesquisas, né? De quanto valorizou os nossos apartamentos e no geral. E na última pesquisa que a gente fez, que foi ano passado, o nosso imóvel tinha valorizado em torno de 40%. Isso por conta de alguns cenários, né? Sim. Então, o material de construção, o material fica mais caro, a mão de obra fica mais cara. Quem é que não, né, que está assistindo a gente, que não passou por uma reforma ou conhece alguém que passou por uma reforma recente e primeiro sofreu para achar a mão de obra. E segundo, quando viu o valor, se assustou, caiu para trás, né? Falando, meu Deus, o que é isso? Eu não estou colocando a casa abaixo. É só uma reforma. Mas a mão de obra para o nosso tipo de construção, e aqui no Brasil a gente está vivendo um apagão. Não é só ABC, São Paulo, nível Brasil. A gente vive um momento de apagão de mão de obra. Então isso tende também a valorizar os apartamentos. Fora isso, o espaço é uma coisa que só diminui, né? Você tinha muito mais terrenos nas cidades metropolitanas. Hoje você tem muito menos, porque é normal. Quando tem um terreno, alguém constrói alguma coisa. Um comércio, uma casa, um prédio. Então, os espaços, à medida que eles vão diminuindo, eles vão ficando mais valiosos também. Então, também faz o imóvel crescer e de valor com o passar dos anos. A gente faz uma pesquisa que a gente pegou o pessoal da nossos clientes e conhecidos, fornecedores da melhor idade e fala, escuta, você se arrependeu de ter comprado um apartamento? E a resposta foi, não, me arrependi de não ter comprado mais. É sempre assim, eu acho. É sempre assim. Ô Bruno, como começou... Você é nascido aqui no ABC. Como começou isso na família? Tô com 34 anos, eu morei a vida toda em São Caetano, agora em Santo André, mas conheço um pouquinho também de São Bernardo. E, na verdade, foi assim, a Patriani tem 13 anos. 13 anos. E foi por eu conta imaginava que tivesse mais. Deve ser por causa do barulhinho que a gente faz, um marketing, às vezes um pouquinho mais agressivo, maior, os caminhões nas ruas, né? Os comerciais. Mas começou por conta o Walter, nosso fundador, o meu pai, ele teve uma história muito bonita, longa, na CVC Turismo. 45 anos na empresa. Entrou lá de boy e saiu lá de presidente, quando a marca foi vendida por um grande fundo americano. E ele saiu da empresa e por força de contrato, ele e mais algumas pessoas da diretoria, da presidência, não podiam mais trabalhar no ramo de turismo. Né? Nem turismo, nem lazer, nem hotelaria, nada relacionado à diversão. Porque senão podia criar uma concorrência ali. Aquelas cláusulas que tem contrato e tal, né? E aí, nesses 45 anos de empresa, o Walter sempre foi comprando, claro, eram terrenos menores, mas ele sempre foi comprando um terreninho ou outro pequeno para construir alguma coisa, ou deixar ele valorizando e depois vender o terreno. Era uma forma de guardar o dinheiro. E já construía naquela época? Não. Só comprava o terreno mesmo. Comprava o terreno, só que participava de grupos de investimento, muito comum aqui no ABC. Sim. Então, pessoal, o que é esse grupo de investimento? Era eu muito menino ainda, mas sempre acompanhei o Walter na época, em finais de semana. Então, ele mais 40 caras, 50 caras, contratavam um engenheiro e existem construtoras que fazem assim, constroem desse tipo e levantam um prédio. E cada um é um cotista daquele prédio. Cada um tem uma fração daquele apartamento, daquele prédio. Não necessariamente um apartamento. Ele tem uma participação. Pode ser por apartamento ou pode ser uma participação no prédio.
Só que, até por ser outros tempos da construção também, a gente via aquilo e era difícil você mudar um piso, mudar um ar-condicionado, você não podia mexer na planta, aumentar então a sala, juntando a sala com a varanda ou a sala com a cozinha, nem pensar. A construtora entregava todos os apartamentos iguais. E quando você tem todos os apartamentos entregues iguais, a hora que aquilo fica pronto, agora, por melhor que fosse o prédio, aquilo vira um leilão ao contrário. O que é o leilão ao contrário? Na hora de que fica pronto, esses investidores querem colocar para vender, né? Para ter o retorno. Só que na hora, se todo mundo coloca para vender ao mesmo tempo o mesmo produto, ele diminui o valor. Então é isso que a gente chama de Muita que acontecia um leilão ao contrário, exatamente. Entendi. A mesma oferta de 80 a 100 apartamentos, todos tudo iguais. Tudo na mesma hora? Tudo na mesma hora. Então você via na internet, você via os corretores ligando, 590, mas o outro tá 570, mas o outro tá 530. Então virava um leilão ao contrário. E aí a gente saiu um pouquinho dessa forma de vender. Aprendemos a construir assim, aprendemos não, né? Mas veio aquela curiosidadezinha, né? De começar a construir, não de construção, porque eu não fiz engenharia, o Walter não é engenheiro, mas aquela experiência no sentido de como que o cliente quer receber o apartamento. O que ele espera de uma construtora que vai entregar o apartamento para ele daqui 3 anos, daqui 3 anos e meio? E aí a gente teve um pouquinho dessa experiência comercial, não técnica. Entendi. Na parte da engenharia. E aí a gente pensava, o Walter pensava, a hora que eu tiver uma construtora, nem sonhava em ter uma construtora, mas ele falava que a hora se fosse para ele ter uma construtora, ele faria algumas coisas diferentes. E aí, com o término do contrato na CVC, ele falou, bom, vou arriscar nisso daqui, vou arriscar na construção. E aí fez um primeiro prédio, 46 apartamentos. Já como Patriani? Já como, não era nem como o Patriani, era como o Walter ainda, que ele já tinha começado um tempinho antes. Era como pessoa física ainda. E aí esse prédio melhorou durante os 3 anos de obra, por conta dessa experiência, tudo. E aí no finalzinho desse primeiro prédio, ele falou, bom, acho que talvez eu faça outro, eu vou abrir uma construtora. E aí abriu a construtora e aí cada prédio foi sendo... Você vai aprendendo, né, com todos eles. É igual um carro. Você todo ano lança um carro diferente. E aí a gente foi aprendendo, melhorando os produtos, mas sempre querendo lançar imóveis cada vez mais modernos. Porque uma coisa é fato. O cliente, ele está pagando para não ter que receber o apartamento da construtora e ter que começar uma reforma. Ou seja, quase uma segunda obra. Então, o cliente é uma dor de cabeça. Ele procurar o pedreiro, procurar o gesseiro, procurar alguém que faça a instalação hidráulica, elétrica para ele. E aí a gente foi, o dia que a gente tiver uma construtora, a gente vai entregar os imóveis o quê? Cada vez mais completos. Então, na época, os primeiros não tinham nem ar-condicionado. Vinha no contrapiso, não é? Vinha no contrapiso. A gente entregava assim também no contrapiso. Hoje não mais. Hoje entrega pronto. Hoje entrega pronto toda a parte civil que o cliente precisa para terminar e começar a mudar uma marcenaria e começar a colocar os móveis dele. A Patriani foi até esse limite. Até tudo que o cliente precisa da parte civil. Tá. Para onde que a gente está invadindo um pouco aqui agora nos próximos anos, que está muito difícil, por quê? Por conta da mão de obra. Marcenaria. Entendi. Então, a Patriani... a intenção de vocês, então, é até entregar com um planejado pronto. Com a marcenaria. Que demais. Ô, Bruno, e mudou dessa época aí que vocês... Qual foi o primeiro prédio que vocês fizeram? O primeiro foi esse em São Caetano, mas junto com um menor em Santo André, logo na sequência, um do outro e um em Campinas. Então meio que saiu 3 juntos, assim, prédios menores, né? Um pouquinho mais simples. Há 13 anos, lançamento há 13 anos atrás, assim, que a ideia era fazer alguns imóveis e a gente não imaginou que iríamos crescer tanto. Hoje a gente entrega mais de 1.000 apartamentos por ano. A gente lança mais de 1.000 e entrega mais de 1.000 apartamentos. Para você ter uma ideia ali de faturamento, isso dá 1 bilhão e 500 mil reais. 1 bilhão e 500 milhões. Porque vocês entraram recentemente num número importante no Brasil também, não é? Fala pro pessoal. A barreira do 1 bi, né? Ela é emblemática para as construtoras. Então, esse é o 4º ano que a gente vai buscar. Já estamos no 5º mês do ano, já estamos encostando em 600 milhões de venda, o que leva a crer que a gente vai alcançar de novo o nosso 1 bi e meio, nosso querido 1 bi e meio, e esse é um número legal, um dos big numbers da Patriani. O outro que a gente foi ranqueado no Valor 1000, que é um ranking... Eu vi você falando sobre isso. Esse é super legal também. Muito legal. É um ranking do valor econômico das 1.000 maiores empresas do país. Lá tem construtora... Todos os segmentos. Todos os segmentos. Então, alimentício, têxtil, lazer, tudo. Todas as 1.000 maiores empresas do Brasil. E nós entramos no ano passado em 897.
Caramba. Então a gente vamos ver se a gente encosta nos 800 esse ano. Que demais. O que é muito bom para uma empresa de 13 anos. Nossa, é maravilhoso. Isso traduz um pouquinho do que a gente leva para os stands de venda e para os prédios nessa visão do cliente. Que a gente fala que não é foco do cliente, né? Não é foco no cliente, é foco do cliente. O que ele quer que a construtora entregue? Assim, eu estou enganado se eu disser que a maioria das construtoras tem um engenheiro sempre que é o dono? Não. Tradicionalmente não é isso? Tradicionalmente é. Então vocês têm uma visão completamente diferente, que é a visão de quem está comprando, de como gostaria de ter um prédio, não é isso? É isso aí. E essa visão é muito importante, porque assim, o engenheiro manja de engenharia, algumas coisas, mas ele é diferente de quem quer ter o ambiente, de quem quer viver naquele lugar, né? De quem tem mais experiência do que precisa ter no apartamento, não da parte de engenharia, que é mais burocrática, digamos, né? É isso aí. A maioria das construtoras, quem fundou foi o engenheiro. Então, é por isso que eu falei, porque eu acho que essa visão que é um baita diferencial. E para nós foi super bom, porque nós aprendemos com essa relação com outro pessoal, com outras pessoas, outros clientes. E a gente sempre foi muito curioso, sabe? E o Walter só vendeu a vida toda. Eu também só vendi a vida toda antes da Patrani. Eu vendi Meu primeiro contato, minha primeira experiência profissional foi no shopping em São Paulo, vendendo passagem passagem aérea, por conta, né, de influência do Walter. Sim. O Walter nunca foi dono da CVC. Ele sempre foi um executivo, foi ganhando importância, espaço lá, mas muita gente acaba confundindo, porque como ele tem uma história gigante lá na empresa, a empresa cresceu muito, ele também cresceu junto com a empresa, o pessoal acaba meio confundindo, mas ele nunca foi dono da CVC. Foi um dos executivos. Sim. Mas aí ele veio com essa experiência de cliente de venda também para a CVC. E o Walter começou a empreender com 55 anos, 56 anos. Né? Hoje ele está com 67. Então fazem 12, 13 que ele saiu da CVC. Podia muito bem ficar descansando em casa, viajando. Verdade. Mas não, vou abrir um negocinho. Teve uma visão empresarial importante. Falou, bom, aqui no ABC falta talvez alguma coisa um pouquinho mais criativa. E aí a gente pegou essa caixinha, porque a gente viu uma caixinha vazia aqui das construtoras do ABC, que é a de alto padrão tecnológico. Que era o quê? Que a gente sentia falta. Falou, pô, mas o que vem de tecnologia no apartamento? Nada. Vem só a parede. Ah, mas eu quero ar, não vem ar. Mas e o piso? Também não vem piso. Então a gente falou, pô, a gente quer fundar uma caixinha de alto padrão tecnológico. O que é isso? Não necessariamente é o tamanho do apartamento, mas é a localização. Então, necessariamente uma localização mais legal, mais equilibrada, mais moderna, mais preparada. E também o que vem no apartamento. Então, o alto padrão tecnológico, o que é? Nossas geladeiras, por exemplo, as geladeiras que os moradores vão colocar nos apartamentos, em todos. Estou te falando um Patriani de 45 a 208 metros, que é o nosso menor e o nosso maior. A geladeira, se o morador quiser, ela já é ligada no gerador do prédio. Acabou a energia aqui no Cerâmica, por exemplo, aqui em São Caetano. O morador não vai nem saber. Porque a geladeira já é ligada no gerador do prédio automaticamente. Ele não precisa arrastar a geladeira e ligar em outra tomada. Não. Não, né? Não é. Fora isso... É um diferencial. É um diferencial. É um diferencial. Uma iluminação na cozinha e na sala. Então, se faltou energia, você fica com a tua cozinha iluminada e a sala iluminada também. As persianas das suítes. A gente consegue também subir e descer, porque aquele botãozinho, aquele comandinho elétrico de todas as suítes, ela é ligada no gerador do prédio também. E uma outra coisa que ninguém fica acaba sem... energia, o morador nem sabe. Vida normal. Vida normal. Aí você vai perguntar, Bruno, tá bom, e a internet, se ele não tiver um pacote de dados? A gente já sabe que hoje muita gente, a maioria contrata o quê? Um Wi-Fi, uma redezinha. Então eu deixo tem Wi-Fi. 2 tomadinhas na sala. uma que eu sei que ele vai ligar o roteador do Wi-Fi ali em cima da TV e a outra embaixo para ele carregar o notebook ou o celular caso esteja com pouca bateria. Então, vida normal. Que demais isso, cara. Então a gente chama disso de alto padrão tecnológico, porque são soluções que você precisa para viver, para continuar o teu dia a dia. O elevador regenerativo. Os elevadores dos prédios, elevador em qualquer prédio, ele não para de andar, concorda? Sim. É subindo e descendo o dia todo. E aí a gente coloca um elevador com tecnologia regenerativa, que é o quê? A cada descida, na frenagem da descida do elevador, ele gera uma caloria.
Então a próxima cabine que subir, ela usa essa caloria. Parecido com o KERS da Fórmula 1. Entendi, é um acúmulo de energia. É um alternador. Legal. Como se fosse um alternador. Mas você explicou direito, o KERS da Fórmula 1, eu sou fissurado em Fórmula 1. Então eu entendi completamente. Mais ou menos isso. Fora isso, a fazenda solar, que é muito legal também. Sabia que a gente não faz cobertura? O pessoal fala, pô, Bruno, faz uma cobertura, eu quero morar na cobertura de tal prédio. E aí eu respondo muito essa pergunta. Não tem cobertura. A segunda pergunta é por quê? Isso, por quê, Bruno? E a gente explica o porquê. A gente não abre mão do último andar do prédio, a gente forra ela de placa solar. Entendi. Então a gente tem uma fazenda Pra gerar solar. energia. Aquilo lá gera energia para todas as unidades. Isso acaba compensando mais, acaba diminuindo o condomínio, essas Exato. despesas fixas. Exato. Então a gente abre mão do metro quadrado que eu poderia vender mais valorizado, Sim. porque é uma cobertura no último andar, a vista mais Vai alta. vender por uns preços de umas 3 unidades, sei lá. Exato. E coloca o quê? Uma fazenda solar lá para Que diminuir vai o valor do beneficiar condomínio. todo mundo Que do vai prédio. beneficiar todo mundo do prédio. Que demais. Exatamente. E aí a fazenda solar, ela diminui, ela dá uma economia também de mais ou menos 40% a 50% da energia elétrica na média do ano. Agora, outono e inverno ela não dá muito, mas no verão ela funciona muito bem. E aí a média do ano dá, a gente fala 60%, mas a placa tem placas que atingem até 70%. Ô Bruno, eu sou leigo então no seu segmento. Vocês têm a ideia de construir um prédio. O primeiro passo é arrumar um bom lugar. Tem um estudo para isso. Tem um estudo. No começo da construtora, da marca, como ninguém conhecia a Patrani, ninguém dava o terreno na frente. Então todo mundo esperava a gente terminar de pagar, né, para dar o terreno no nosso nome. E aí a gente começava a construir o prédio. Hoje em dia não, a gente com um pouquinho mais de marca, o terrenista, ele muitas vezes quer entrar junto. Então ele quer dar o terreno, mas ele não quer receber R$1. Ele quer receber aquilo em Uma apartamentos. Ou uma permuta financeira que a gente chama, que é conforme eu vou vendendo, eu vou pagando o terrenista. Então, entrou mais ou menos, comprei o terreno por 15% do valor. A cada R$100 que entra, eu dou R$15 por permutante. Entendi. Mais ou menos isso. E o primeiro passo é esse, é o terreno. E aí, quando a gente gosta da localização, que é o principal, o mais importante é a localização, depois a planta. Caramba. E aí, se a gente gosta da localização, a gente vai para a planta. E aí a gente desenha um projeto. Então tem um departamento que só fica olhando lugares. Tem um departamento que chama Novos Negócios. E é o principal. A gente vende O cara hoje... fica de olho nos terrenos que estão vendendo. E muitos chegam, né? Hoje com a Patrani um pouquinho mais de nome, os terrenos também, acho que praticamente chegam. Oferecem a vocês. Oferecem, é. Praticamente todos os terrenos hoje no ABC, que está na mão dos corretores, passam na mão da Patrani para ela pelo menos analisar, né? Então a gente olha, esse não, mas a gente olha 30 para falar um sim. Para marcar um café, para ir lá ver. Depois da parte de documental do negócio, é detalhe, a gente desenrola. A gente tem que gostar primeiro do terreno, o tamanho, o formato, ver se dá para construir ou a quantidade de apartamentos necessárias para o rateio, para o condomínio ficar legal. E quando você vê o terreno, vocês já têm uma ideia da planta que vai ter? Já dá para saber isso. Já né? Hoje, com a experiência, dá para saber mais ou menos quanto que dá para pagar, dá para saber a quanto que eu vou vender o apartamento que vai estar pronto daqui 4 anos. Então já dá para saber mais ou menos quanto que dá para fazer o negócio. E aí a conta é de trás para frente. Eu vejo quantos apartamentos cabem. Imagino um negócio que chama VGV, que é o valor geral de venda. E aí desse VGV, eu extraio parte, uma porcentagem, e aí é o teto que eu posso pagar no terreno. Entendi. Mais ou menos isso. E aí a gente tem feito muitas parcerias legais com os terrenistas. Até com bancos. Bancos hoje estão fazendo... Tem um movimento muito legal. Porque o banco não precisa mais de agência grande. E 1.000 metros para uma agência, você pega banco As agências 15, 20 anos atrás, tamanho, né? é grande. Só que para prédio não. Para prédio é pequeno. 1.000 metros dá para começar. Da Patrani hoje em dia, tô falando. Mas para banco é grande. Então os bancos começaram a oferecer as agências. E agências sempre são muito bem localizadas, né? Sim, verdade. Outra coisa em shoppings. Os shoppings também estão fazendo esse movimento. Então eles estão matando parte das vagas. Eles estão deixando de usar parte das vagas dos carros e vendendo, né, para as construtoras. Por quê? Porque começou lá na pandemia, lá atrás. O shopping assustou. Falou, opa, e se esse cliente não vier até a mim? O que eu faço? Vou vender, todo mundo vai precisar vender pela internet. É. Então, quer dizer, um prédio aqui não faz mais sentido. Então, o que o shopping começou a fazer? Algumas bandeiras em específico, outras mais, outras menos. Pega parte do estacionamento. Se eu vender essa parte para a construtora, é legal, porque esse cliente vai ter toda a comodidade de loja,
da praça de alimentação, restaurantes. É por isso bem que localizado. hoje em dia tem muitos... Tem muito. Aqui em São Caetano, né? Uhum. O Bossa Nova que vocês estão lançando é aqui, né? Na cerâmica, né? Ele é integrado ao espaço. shopping. Ele não está dentro do espaço cerâmica, mas ele é vizinho de muro. Né? O meu endereço lá é Rua São Paulo, número 100. Só que eu tô a 120 metros, 130 metros da entrada do shopping. O átrio ali Do Parque meio Shopping. isso também, né? É um condomínio de residencial, Lá em Santo André? comercial e shopping. Também é um complexo. A tendência é residencial, essa hotel. para shopping. Sim, depende muito do tamanho do terreno para colocar um hotel, mas um shopping e uma torre residencial, para mim, faz muito sentido. Sim, Falando da parte de mobilidade, da parte de cidades. concordo. Né? Porque você usa o lazer de um shopping e para o shopping também assegura que aqueles clientes sejam compradores Vão do shopping. frequentar, Vão claro. frequentar o shopping. Mesmo que não vá comprar roupa todo dia, mas você pode comprar, você vai comprar um presente. Vai lá, você vai no cinema, você vai naquele Que shopping. nem aquele do Iguatemi, que tem um prédio famoso assim na traseira do Iguatemi, que tem até o acesso, né? Tem. Aquele é muito integrado, né? As torres são em cima do shopping. Isso, praticamente. E nós estamos lançando um também dentro da bandeira do Iguatemi Esplanada em Sorocaba. Em Sorocaba, Em Sorocaba. que nesse mesmo formato. Um pouquinho diferente, porque nesse formato as torres estão em cima do shopping. Sim. Né? E no nosso formato, a nossa torre tem uma passagem para o shopping. É bem legal, tem lançamento também. Quem estiver ouvindo a gente e tiver relação com Sorocaba, conhecer alguém de Sorocaba, fala para conhecer a Patriane integrada ao condomínio Iguatemi Esplanada, que é show de bola, Pra 184 quando metros. esse, Bruno? O lançamento agora, mês que vem. O mês que vem. Mês que Então vem. precisa correr. Agora é junho. Corre, Sorocaba. Começamos agora. Muito parecido com o Bossa Nova, né? Que nós estamos aqui perto, que é muito perto, 130 metros de uma das entradas do shopping, do Parque Shopping São Caetano, que é um dos melhores shoppings de toda a região. Então a gente ficou muito feliz quando pegou esse terreno, que foi, inclusive, como eu falei agora, foi uma parceria com o Permutante e foi um sucesso, você imagina. Esse final de semana, Ale, a gente vai fechar 30 dias de stand aberto. Né? Vamos fechar o primeiro mês de stand aberto. Já vendemos 93%. Quanto tempo fica um stand aberto? A fase de lançamento demora 3 meses? Sim e não. Sim, não. Sim e não. Pode-se dizer que sim, mas hoje, com a Selic até um pouco mais alta, ninguém vende muito mais imóvel em 3 meses. O que aconteceu aqui no Bossa Nova é fora da curva. A gente sabe que um prédio hoje para ser vendido normal, 6 meses seria um prazo normal. E como tá o Bossa Nova? 93% das unidades vendidas. 93%. 93%. Foi um dos cases. Não é o nosso mais rápido, Qual que é a mas isso é metragem? muito bom. Fala um pouquinho do Bossa Nova. Lá a gente tem 3 torres. Vamos vender esses 7 que faltam. A gente tem 3 torres, uma de 89 metros e 2 torres de 116 metros. E é um empreendimento fantástico também. Tem 2 casas de campo. Você conhece o conceito da casa de campo da Patriane? Não conheço. É super legal, gente. E eu gosto de falar disso porque ele já ajuda. O cliente já consegue ter um pouquinho de ideia como a gente pensa para frente. Imagina que o térreo do Bossa Nova, além da piscina, do salão de festas, do trivial, do fitness, do salão de jogos, da brinquedoteca, do espaço Uber. A gente chama o espaço Uber para você subir e descer ali sem tomar chuva. Para você embarcar, desembarcar no carro sem tomar chuva, com porte cocher. Perdão. Imagina. A gente tem a casa de campo. E a casa de campo, as duas funcionam assim. Imagina que você precisa fazer um evento, uma festa de aniversário para 40, 50 pessoas. Como você faria? Teria que pegar um lugar, alugar um buffet, Sim. pagar 5 mil reais, 4, 5 mil reais ali, e ainda mais pagar a decoração, pagar um vale, pagar um complemento ali. Na casa de campo é um espaço para você fazer a tua festa para pessoas de fora do condomínio. Ah, Bruno, mas aí o meu salão de festa já faz isso, certo? Certo. Isso que Exatamente. eu ia perguntar isso. Só que a nossa casa de campo, o que é? É como se fosse um lounge, é um salão de festa 2.0. É um lounge bem decorado, assim, com móveis de primeira linha, com uma diferença, ele tem a parte externa. Então você consegue tomar um sol e você consegue propor uma piscina para os seus moradores de fora do prédio. Essa é a diferença. Então, você consegue propor para os seus familiares, para os amigos. Por quê? Porque nenhum condomínio deixa você trazer gente de fora e usar a piscina do condomínio. E eu também acho que nem pode. Eu acho que a piscina do condomínio é do morador.
Ele pagou por aquilo, ele paga o condomínio pela limpeza daquela piscina. Então, se você quer fazer alguma coisa de fora, um aniversário, um evento corporativo, à noite, não precisa necessariamente entrar a piscina. Você pode usar a piscina para compor o ambiente. E aí a gente tem um espaço dentro do condomínio, só que cercado, para você ter a privacidade da tua festa, do teu evento, por teus familiares, por teus amigos, com uma área externa 5 estrelas. Então você pode tomar um sol lá, pode tomar um banho de piscina para criança. E aí você tem um lounge dentro, com uma TV legal, geladeira, forno, micro-ondas bem decorado, sofá, mesa de jantar. E aí a gente chama de casa de campo. Então é a tua mini chácara, sem você precisar pegar o carro e ir para Atibaia no final de semana, por exemplo. Então isso é muito bacana. A gente tem 2 no Bossa Nova, faz o maior sucesso. E é muito mais barato também, porque você vai pagar só a locação desse espaço. E aí os síndicos estão fazendo, eu tenho muito contato com os síndicos, né? Claro. E aí os síndicos fazem mais ou menos 40% do valor do condomínio. E então, além disso, tem o salão de festa normal. Além disso, o salão de festa normal. Caramba! Além disso, churrasqueira, para você fazer alguma coisa menor. Além disso, a churrasqueira do apartamento. Então, quer dizer, são diversos itens de lazer que a gente gosta de fazer no prédio. Então, a gente tem a parte de convivência, né? Que são essas. O salão de festas. Que é o trivial, né? Que é o que todo prédio tem, né? Mas tem de alguns tamanhos. A gente chama o Vista, por exemplo, que é o nosso lançamento em Santo André, o Bossa Nova, que é o nosso lançamento aqui em São Caetano, a gente chama ele de lazer de resort caribenho, porque são 5 piscinas, ou 7 piscinas, no caso dos outros. Então, nesse espaço que você falou, a piscina é só para o usuário desse pedaço. Essa piscina, sim. Fora essa, a gente tem a piscina então, do não morador. Mistura o morador. Exatamente. Perfeito, sensacional. Fora essa, a gente tem a piscina do morador, que aí ele usa só quem mora que pode usar aquela piscina. Que é maior, a da casa de campo é menor, mas é pro evento. Olha só, eu vou fazer a festa do meu aniversário no Bossa Nova, vou chamar os meus amigos, a gente vai ficar num ambiente restrito. Churrasqueira. E os meus convidados ainda vão poder tomar banho de piscina, tomar sol. Um espaço reservado só para quem tá ali. E você vai pagar um valor proporcional ali ao teu condomínio, R$500, R$600, para passar o dia inteiro. Agora, como o condomínio gere isso, aí cada condomínio gera o seu, vocês né? fazem isso ou não? Não. Qual que foi a primeira experiência? Fazem uns 3 anos, uns 3 anos que a gente faz isso. Inclusive tem algumas, já é um item mais ou menos copiado, mas a gente sempre inventa alguma coisinha nova, né? Então nós temos um entregue já assim em Santo André, que é o Mirai Campestre. Nós temos um outro que nós entregamos esse último sábado em São Bernardo, na Avenida Aldino Pinotti, que é o espetáculo, e agora em São Caetano. E esses espaços fazem maior sucesso. Fazem maior sucesso, o pessoal adora. Então, tem itens que são os preferidos, né? Uma piscina tem que ter, uma churrasqueira a carvão tem que ter. O pessoal fala lá do gás, mas a gente todo sente na mesa lá que a carvão é legal. A carvão ainda faz muito. Só que você tem que ter tudo isso e no valor de condomínio legal. Por isso que a gente põe a fazenda solar, o elevador regenerativo, o paisagismo, você consegue regar ele com água da chuva. Então é tipo um prédio inteligente. Um prédio inteligente e sustentável. Em alguns prédios, olha que legal, a gente já tem alguns selos de sustentabilidade, que pela forma que a gente construiu o prédio, uma forma mais verde, com menos entulho jogado ao meio ambiente, o banco me deu um incentivo no valor do financiamento para os clientes. Então, olha que bacana. A Patrani já tem alguns prédios, né? E a gente falava isso há 5, 10 anos e achava que nunca o banco ia dar um incentivo para a construtora pelo modo mais verde de construir. Isso já começou e nós somos exemplo vivo disso. Então, o cliente já tem um benefício no valor do financiamento dele, porque o banco deu um selo verde para a Patrani. Eu não vou lembrar o nome do selo aqui agora, mas é o selo de sustentabilidade. Ô Bruno, quantos prédios até hoje em 13 anos? Esse de sábado foi o 37º. Entregue. E agora a gente tem mais 26 ao mesmo tempo sendo construídos. E uma construção de um prédio demora... 3 anos. 3 anos? 3 a 4 anos. Né? Eu digo, desde a compra do terreno ali, até começar o stand, aprovar o projeto, demolir o stand para construir o prédio e entregar o prédio. Pode colocar uns 4 aninhos. Então é um ciclo longo, né? Sim. Automaticamente a construtora já passou por uma eleição municipal, por uma eleição presidencial, porque como o ciclo é longo, então a gente já pega troca de governo, pega dólar baixo, dólar alto, Selic alta, Selic louco, baixa. Né, o negócio. Cada hora tá de um jeito, né? Então você imagina a variação que tem, né? Ô Bruno, e na época da pandemia,
Mudou alguma coisa no formato de construir? De vender, mudou. De construir, também mudou. De construção, a gente aprendeu, por exemplo, o brasileiro aprendeu, de fato, a comprar pela internet na pandemia. Inclusive apartamento. Verdade. A gente vendeu apartamentos pela internet. A gente fazia meio diferente, porque ninguém compra um apartamento, eu nem quero isso, vender pela internet. Mas a gente fazia atendimentos selecionados pelo vídeo e aí depois eu marcava. Porque lembra que tinha aquela fase roxa, laranja, amarela, vermelha, então tinha que atender um cliente por vez e a gente fazia com todo o cuidado que tinha que ter naquela época. Mas a gente criou um negócio na pandemia, por exemplo, que chama o Delivery Room. O Delivery, o que é? Você pediu a tua comida por aplicativo. Até pouco tempo atrás, aquilo ficava na portaria. E se você pedisse uma caixa de vinho, um edredom, um presente, ficava tudo no pé do porteiro. Tudo, coitado do porteiro. Ficava lá com 15 caixas lá na portaria. É verdade. Então, e a gente sempre fez um delivery room, só que menor. Acoplado à portaria. A gente aprendeu que na pandemia não, agora tem que fazer um maior. Então, porque hoje todo mundo compra. Se você vai naquele espaço que tem na maioria dos condomínios agora, que nos mais antigos, inclusive, é um espaço improvisado, é um tequinho que sobrou na garagem, você vê lá um monte de caixas e você tem que sair procurando a sua. E aí a gente criou um delivery room, um espaço para cada unidade ter a sua caixinha. Então, o seu edredom que você mandou levarem lá para lavar, por exemplo, chegou por viagem, vai alguém do prédio, bota lá no delivery room, a gente chama de sala de entrega. Tem alguns prédios que são tão grandes que a gente lança com 400 apartamentos, por exemplo, que a gente chama é quase que uma sala de expedição. Tem que ter a gente fala daqui a pouco, vai ter que ter uma triagem de porque tem muita gente pedindo pela internet. Então isso foi foi o primeiro insight. A gente deixou os espaços mais virtuais, a gente coloca hoje um espaço influencer, que é um espaço podcast. Não, explica isso, eu preciso entender. A gente deixa no salão, no térreo, a gente cria uma sala com um fundo, a gente compra o chroma key, que é aquele fundo verde, e deixa ele já numa das áreas comuns do prédio. Por quê? Porque todo mundo hoje faz vídeo. Então a gente falou, não tem a ver... no prédio para ver isso. Né? Não tem a ver com pandemia necessariamente, mas quer mostrar o quê? Que a gente tá se atualizando o tempo todo. Não, isso a gente tá falando de tecnologia, de mais possibilidade para o morador, porque como você falou, qualquer um hoje pega o celular e começa a gravar alguma coisa. Pô, e o cara não precisa nem alugar um estúdio, agora o cara faz o próprio já pode fazer no prédio. Demais. Desce lá, tem um fundo verde para facilitar a troca e ele consegue. Claro, não é um podcast, um espaço como esse aqui, meninas, parabéns, bem mais bem equipado, mas é um espaço para você fazer alguns vídeos legais lá porque o pessoal usa muito, a garotada tá usando muito. Então a gente faz sucesso atualiza também. Muito, demais. O gerador a gente colocou também, não por conta da pandemia, mas cada vez mais vai cair energia nas cidades. Então, nossos geradores sempre foram completos. O gerador, ele atende 100% da área comum do prédio. Não é só onde o morador passa ou o essencial do caminho para ele chegar 100%. Até o elevador. E aí, chegando no elevador, só um elevador funciona dos 3. O nosso gerador abastece 100% do prédio. Tá jogando beach tênis. A quadra do beach tênis é iluminada se acabar a energia pelo gerador. A casa de campo é iluminada se acabar a energia pelo gerador. Então, esses itens mostram o quê? Você não perde nada se ficar sem energia. E cada vez mais nós vamos ficar sem energia, né? Verdade. Bruno, a gente vai terminando o podcast aqui, ó. Para você que está assistindo a gente pelo canal 526 da Claro TV, a gente está finalizando. Então, obrigado. Mas, ó, calma que tem muita conversa ainda. O Bruno vai falar um monte de coisa ainda de tecnologia, quais os prédios que eles estão lançando nas regiões. E você ainda acompanha esse podcast. Então, depois, no YouTube, canal ABC Shop Oficial. É só procurar ali, tem um monte de coisas e você continua assistindo essa entrevista aqui, tá bom? Bruno, agora conta pra gente, passou a pandemia, o formato de venda deu uma mudadinha tal. Você sentiu uma diferença também no comprador, deles ficarem mais exigentes, alguma coisa nesse sentido ou não? O comprador de imóvel, ele sempre tem um apego grande porque o brasileiro tem aquele negócio, a primeira casa. Uma pergunta interessante. A maioria dos consumidores de vocês é o primeiro prédio ou não? Não. Tem um cliente que veio de casa
para prédio, mas ele poderia ter morado num apartamento... Tem muita gente hoje que migra da casa para prédio? Tem, por um fator, segurança. Sim, E segurança. quando você mora em casa, todo mês você tem um gasto, né, esperado ou não. No mês você tem que arrumar o portão. Porque é teu, 100% daquilo é teu, você tem que arrumar o portão. No outro mês é o jardineiro, no outro mês é a piscina, no outro mês é o telhado, no outro mês é uma manutenção no piso, no outro mês é uma manutenção na parede. Então a gente fala, no outro mês você tem que cuidar alguma coisa do quintal. Então quem mora num prédio, o lazer é o quintal dele. Sim. Então ele tem que cuidar daquilo, né? Só que a diferença é que ele divide com os outros condôminos. Né? Ele tem um senso de convivência ali com as unidades, e é por isso que a gente fala que fica mais barato. Porque quando dá essas manutenções na casa, o morador tem que honrar com elas, porque a casa é dela. Ou deixa quebrado. Sim. Mas ninguém vai deixar quebrado. E no condomínio, isso fica mais barato. Isso fica mais barato, porque o portão abre mais, concordo. O elevador ele corre mais, concordo. Só que isso é dividido para todos os condôminos. Sim, acaba Então, ficando mais quando barato. você vive em comunidade, você rateia os gastos. E uma coisa também, a segurança, né? Então, você tem uma portaria ali, olhando 100% do tempo, o portão. Geralmente, você tem uma outra pessoa ali mais próxima do portão para ver quem entra e quem sai. E quando você vive em mais pessoas, em maior número de pessoas, né? Aí o ladrão tem que procurar um outro lugar mais quieto, que ele tem menos chance de ser visto. E a segurança hoje é o principal item. Quando você fazia pesquisa, por que você mudou para um apartamento? É segurança, a maioria das vezes. Era segurança, mas não era segurança. Era por lazer, era por comodidade. E hoje segurança. E hoje a segurança passou isso. Hoje é segurança, lazer, comodidade. Então a segurança pontuava sempre alto ali no top 3, top 5, mas nunca foi o primeiro item. Ô Bruno, eu comprei um apartamento da Patriani. Eu posso... Vocês entregam ele pronto, mas a gente tem aquela possibilidade de opinar também, ó. Eu não queria esse piso, de fazer aquela mudança, daquela personalizada? Tem, isso é super legal falar também, porque é um item de sustentabilidade. Se eu te vender um apartamento hoje, ali você vai gastar comprando um apartamento, aí depois, se eu não te der essa opção, você vai gastar com alguém, com um pedreiro, para quebrar o piso que eu instalei e você não gostou. Eu tô falando um item, fora metal, fora cuba, fora porta, fora a parede branca, fora tudo. Fora o apartamento todo. Inteiro. Fora a alvenaria, muitas vezes. Você imagina uma alvenaria, as construtoras, até pouco tempo atrás, você não escolhia nem a planta. Então, é um 3 suítes. Legal. Mas você quer ficar como um 3 suítes? Quer ficar com dois. Bruno, de repente eu tenho... só eu, vou ter um filho só. Eu não preciso de 3 suítes, eu quero 2 suítes. Você pode juntar 2 e fazer uma mega de uma suíte muito maior. É legal. E tem muitos clientes da Patriani que escolhem isso. Então, hoje o apartamento é praticamente personalizado? Quase. 100% personalizável. 100%? 100% personalizável. Esse é um item. Então, o cliente chega na Patriani hoje e escolhe o número de suítes. E eu já entrego para ele assim. Ele escolhe se ele quer a sala integrada com a cozinha ou não. Tem muita gente que o nosso cliente ele tem 45 anos mais. É um cliente que já não é o primeiro apartamento. É um cliente que já tem alguma renda, né? É um cliente que muitas vezes ele veio de apartamentos até maiores do que os da Patriani. Só que ele prefere um apartamento menor, porque lá no grande dele, ele deixou justamente um quarto lá vazio, porque o filho já foi embora, e ele paga um condomínio astronômico, alto, porque o apartamento é mais antigo, a vaga dele é apertada, e ele deixa um quarto lá vago, que tem que pagar alguém ainda para limpar o apartamento. Então não faz mais muito sentido para o momento da vida desse cliente. Então ele prefere diminuir a metragem, só que melhorar o quê? O potencial tecnológico do apartamento. Então, com uma vaga mais legal, mais larga, tem um depósito privativo do lado da vaga, já vem infra completa para ar-condicionado, em alguns casos, 2 varandas. Nós temos em Santo André um apartamento com 2 varandas. Aquilo dá uma sensação de casa suspensa super legal, porque você olha uma varanda, tem a varanda do churrasco, e a outra, do outro lado da sala, você tem a varanda do vinho. E aí, por que uma do churrasco e outra do vinho, né? Porque a do churrasco, a gente deixa ela para o sol da manhã. Olha isso. De propósito. De dia. De dia. Só que ninguém quer fazer um churrasco com o sol entrando na varanda. Sim. Então a gente coloca a varanda pro lado que o sol já tá do outro lado do prédio. Então aí é legal. Porque daí você faz um churrasco que horas? Depois da meio-dia, 1h da tarde.
Então, 1h da tarde o sol já tá lá. É. Aí eu pego a varanda e jogo para esse lado da fachada do prédio. Então, o pessoal adora. E a do vinho, porque o sol já desceu mesmo, você toma vinho à noite, aí tanto faz do lado. Mas Cara, a gente fica criando isso pra... Nunca ouvi isso. Que demais. Essa daí, Vocês essa pensam em é nova, tudo. essa é do ano passado. Mas, meu, demais. Tem que criar uma isso. esse ano ainda. Demais, tá vendo? Isso não é coisa de engenheiro. Você ouviu eu falar Coisa de alguma... usuário, né? Você ouviu falar alguma coisa no nome de bloco, de argamassa, de cimento, de fundação, de estrutura do prédio? A gente fala que a gente tem que entender de pessoas, de gente. Eu tenho um time de engenharia lá altamente capaz e a parte da engenharia deixa para eles. Mas a gente tem que entender de gente. Como é que você vai estar vivendo daqui 30 anos? Sim. É isso que a gente tenta responder e construir um lar para isso. Ô, Bruno, e você tá falando de 2 varandas. Mudou muito essa demanda de prédio. Antigamente, os prédios não tinham varanda. Há anos atrás, não tinha varanda. Exato. Aí, anos 80 e pouco para 90, começou a ter varanda. Pô, e hoje é uma coisa inevitável que tenha varanda e vocês já estão colocando 2 varandas. Tem um apelo muito grande, é muito importante hoje a varanda num prédio. Muito. Muito é o item mais importante, na maioria das pesquisas. Acho que essa varanda e essa... Com a varanda gourmet. Com a varanda gourmet, exatamente. Tem que Com a integração, cozinha, sala, tudo isso. Porque parece que o apartamento fica grandão, né? Fica e traz muita ventilação, iluminação. Quando você abre os ambientes, né? Todas as paredes que você tira, você traz mais ventilação entre os ambientes, mais iluminação entre os ambientes. Tem gente que prefere a cozinha fechada, porque, eu vou fritar um peixe. Eu não quero que vá para a sala. Não tem problema, deixa a tua parede ali. Então o cliente escolhe e a Patriani faz essa personalização. Essa é a primeira fase, a gente chama, a primeira fase do Decora. O Decora é o nosso programa de personalização. E aí, depois de um tempo, o cliente vai para a segunda fase do Decora, que aí sim ele escolhe o quê? Os acabamentos. Bruno, não gostei do teu piso, eu quero mais escuro, mais claro. Aí eu já não entrego o meu piso, para não ter quebradeira. Para não ter que quebrar, e entrego o do cliente. E a mão de obra, aí a sua mão de obra já vai colocar o dele. Exatamente. Olha isso. E aí você acabou de responder o que eu ia falar aqui agora. E aí eu cobro do cliente o quê? A diferença do material, porque às vezes ele quer colocar um piso mais caro, um metal mais caro, ele já tem o crédito do meu. Sim. Do que a Patriani ia colocar. Vai pegar a diferença. E aí eu cobro a diferença do material, porque Só que é da olha mão a de economia obra. do cara, não tá pagando a mão de obra. A mão de obra eu já cobrei, certo? Eu já cobrei dele. Sim. Então ele não paga uma outra mão de obra. E eu não cobro de novo a mão de obra, eu já cobrei, já tá no preço. Ele paga a diferença do material. Que demais. Isso é muito legal. Isso aí a gente estima, não tem esse número fechado ainda, a gente tá para ter esse ano. A gente estima que a Patriani jogue no meio ambiente 30% para ser conservador, 30% menos de entulho. Por quê? Porque como eu já tenho o que o cliente vai colocar, entre a parte de obras, os 3 anos, e mais o 4º ano, que é o ano de obra que o morador faz no prédio, esses 4 anos de obra, a gente economiza 30% de entulho jogado no meio ambiente. Caramba. A menos do que uma outra construtora que não tem esse padrão de personalização. Que aí todo mundo vai querer construir na mesma hora que pegou a chave, aí é todo aquele monte de entulho, tudo de uma vez, né? Tudo de uma vez. E aí? E é um entulho, você imagina um pedreiro carregando uma parede quebrada no carrinho. Não é nem só isso, é o conforto também do morador. O morador já tá lá, já tô morando. Aí o cara do meu lado tá quebrando o apartamento dele, o cara de cima, o cara de baixo. Puta barulheira durante Exatamente. o dia, né? Isso aí já é um problema a menos também. E ele perde a garantia de alguns itens. Então se ele quebrar, ele perde a garantia de alguns itens. Então, no nosso caso, não. Se a Patriani fez, ela dá a garantia. Então, todo o nosso Decora, a gente tem a garantia de 5 anos. Depende do 1 ano, 5, 10, depende do item que for. Ô, Bruno, e quantos prédios vocês estão lançando nesse momento no ABC? No ABC... Vamos só do ABC, depois a gente vai para longe. Nós estamos em lançamento atualmente 4 prédios. Um aqui em São Caetano, que é o Bossa Nova, que nós lançamos exatamente há 30 dias. E hoje nós estamos com 93%. 93%. E eu preciso vender uns 3 aqui agora, hein? Então vocês me ajudam aí, meninas. Vamos ajudar, vamos comprar apartamento, que vocês viram a tecnologia toda. Essa casa de campo, cara, é a coisa espetacular. Nós temos em Santo André também o Vista, de 134 metros na Rua Bernésia, e outros 2 prédios de 72 metros. E aí é bem legal para investir também. A gente chamou o investidor meio que sem querer para ele vir participar da Patriani. Porque a gente sempre vendeu para o cliente final. O que é vender para o cliente final? Apartamento cada vez mais completo. Então o investidor, às vezes, ele não quer um apartamento tão completo assim. O investidor não dá tanta opinião na construção, né? Ele quer pronto para ele poder... Um apartamento mais standard.
mas normal. Então ele às vezes não paga pelo preço que a Patriani compra, porque a Patriani não é mais barata hoje. Só que, pelo que a gente entrega, aí se o cliente faz essa conta, enquanto ele vai gastar para terminar o apartamento, aí ele compra um Patriani achando que fez um excelente negócio. Porque a gente pega todo o valor, só de acabamento, a gente imagina que seja mais uns 200, 300 mil reais a mais. De acabamento que a Patriani entrega. Vem até aquecedor hoje. Hoje você compra um apartamento, vem aquecedor, não é normal no mercado. Vem box, em todos os banheiros também não é normal do mercado. Vem a infra da geladeira ligada no gerador, que é super bacana. Piso no apartamento inteirinho, né? A maioria a gente sabe que recebe no contrapiso. E ainda é assim para comprar? Ainda assim. Ainda entrega ainda no assim. contrapiso? Ainda assim. E tem muita construtora em São Paulo que está fazendo o caminho contrário da gente. Que é entregar o apartamento cada vez mais cinza, cada vez mais cru. Porque, vamos lá, vou fazer uma conta baixa. Um apartamento de uns 400 mil reais em São Paulo. Se entrega no contrapiso. Cara, não tem box, não tem piso, não tem nada. Vai por baixo aí uns 100 mil reais pra terminar? Ah, vai. Uns 25%, acho que vai até mais. Vai até mais. Colocar toda a parte civil, a marcenaria. Se for colocar, claro, depende do padrão, fora dor né? de cabeça. E o tempo. Porque quando você demora para terminar um apartamento, você tá pagando o condomínio. Sim. Do novo. E você tá pagando o condomínio do seu antigo, que você tá morando lá ainda. Ou um aluguel, ou alguma coisa. Então, mudar rápido também é uma economia. Então, se a construtora pega e prepara o teu apartamento para você mudar o quanto antes, né, dentro dos 40 meses ou dos 36 meses de obra, já vem pronto tudo do gosto da tua família, mudar rápido também é uma economia. E fora a mão de obra que você acabou de falar. Então, por isso que a gente tem o Vista em Santo André, junto com os Magnos, a gente chama de Magno lá. 72 metros, 2 suítes. Projeto fantástico também para quem quiser investir. Onde que é o Magno? O Magno Assunção é na rua Belém, no bairro Assunção, em Santo André. E o Magno Jardim fica na rua David Campista, a 2 quadras da Figueiras. Putz, ali na Muvuca. Ali mas é a parte que é que ele tá legal. Tá na parte de barulho, mas ela tá a 2 quadras. Eu digo assim, tem toda a estrutura ali, tem toda a estrutura. O cara sai pra almoçar a pé. O bairro Jardim é um dos bairros mais valorizados de Santo André, como é o Assunção também, como é aqui para São Caetano, como é o Santa Paula. Então a gente sabe mais ou menos onde tem os bairros que a gente consegue pegar um pouco mais de preço, porque os terrenos são mais caros. Né? Então não é que é mais caro porque a gente quis. É mais caro porque existe toda uma razão, né? E qual mais lançamento por aqui, desse momento? São Bernardo tem algum? São Bernardo, temos aí uma entrega em São Bernardo, que nós fizemos sábado agora, super bacana, que foi espetáculo. Um prédio lindo, 216 apartamentos, tem casa de campo lá também, piscina coberta, piscina descoberta. Lá é uma torre de 117 metros e uma torre com apartamentos de 137 metros. Uma portaria toda com pele de vidro, bem legal. Então o cara comprou um Patriani e na entrega da chave ele pode levar roupa já, né? Leva roupa. E aí em São Bernardo é legal porque nós estamos com 1.100, quase 1.100 apartamentos de alto padrão sendo construídos em São Bernardo. Entregamos 216 e nós temos mais 2 obras. Uma de 400 apartamentos na Kennedy e 470 apartamentos no bairro Nova Petrópolis. Também 2 localizações bem legais. E fora o ABC? Então, fora o ABC, a Patriani desenhou um raio de 150, 140 quilômetros ao redor de São Paulo. Você falou desse de Sorocaba, né? Esse de Sorocaba, que é o nosso integrado ao condomínio Iguatemi Esplanada. Então a gente vai pela Castelo Branco até Sorocaba. Aí pela Bandeirantes a gente vai até Campinas. Então eu estou em Campinas, muito forte. Campinas hoje é a segunda praça da Patriani, juntando o ABC, né? O ABC é as 3 cidades juntos, e Campinas é a nossa segunda praça. Agora a gente está com lançamento em Jundiaí, também bem na entrada da cidade, um terreno de quase 20 mil metros de terreno. É um prédio bem legal lá. Vou ter apartamentos de 89 metros a 200 metros. 208 metros, na verdade. Em Jundiaí. Em Indaiatuba, numa localização bem legal lá também, que chama Parque Merak, com apartamentos de 160 metros. Em Indaiatuba é muito legal. Indaiatuba é um cidadão. Linda aquela cidade, legal, né? Linda aquela cidade. Aquela praçona que tem ali, com aquele lago. É. Sensacional ali, eu gosto bastante. São José. Descemos para Santos. O ano retrasado e o ano passado lançamos mais um. Eu vi o prédio de vocês em Santos.
Temos 2 lá. Um no Embaré e outro no Gonzaga. Legal. E outro no Gonzaga. São bairros bem localizados também, bem valorizados. E Santos é um achado, né? Achar um terreno em Santos é mais difícil que qualquer coisa. E aí nós achamos esses 2. À praia também? São próximos. Os 2 estão a uma quadra... Eles estão na segunda quadra ali da praia. Então ele não é frente orla, mar, mas ele tá coladinho. Tá coladinho. Então também vendemos super bem. Não tenho nenhum apartamento disponível em Santos. E 2 prédios sendo construídos. E Santos é uma cidade querida por todo mundo. Então Cara, o campineiro que é Santos... Eu acho muito legal Santos. O cara que mora no ABC, a família que mora no ABC, ele olha um apartamento em Santos. O campineiro, do interior. Ali a gente tem São José. São José não, desce um pouquinho, tá mais perto do litoral norte e vai para o litoral norte. Mas as cidades daqui, eles adoram Santos. Então a gente vende Santos para todas as cidades. Eu acho Santos demais. Santos é o maior jardim a céu aberto. Pelo Guinness Book, né? O jardim. E é lindo aquele jornal, aquele lindo jardim. Eu ia bastante para Santos uma época. E, pô, correr naquela orla ali é sensacional. É muito gostoso. E tem toda a estrutura numa cidade grande e é praia. E tá a 50 minutinhos daqui. 50 minutinhos daqui. Saindo daqui agora. E esse ninguém quiser não compra mais, né? Esse já foi. Esse já foi. Eu devo ter uma outra unidade lá se chacoalhar, se um cliente quiser revender. Mas durante os 3 anos de obra, geralmente tem um cliente ou outro que destrata. Né? Ou porque ele mudou de ideia, ou ele quer alguma coisa maior ou menor, ou por causa do trabalho viajou, ou desgostou mesmo do apartamento, tem de tudo. Então, permanentemente, nós temos 3% ali de unidades que são destratadas, a gente devolve parte do dinheiro para o cliente e a gente vende aquela unidade de novo. Então, todos os prédios têm. E aí, de forma que você entrega ao prédio, ele tem algumas unidades ainda disponíveis. Isso é normal. E aí, por isso que de São Bernardo, que nós entregamos semana passada, nós entregamos com um apartamento disponível. É muito pouco. É muito pouco. É fora da média, não é? Um apartamento é bem apertado, assim. É difícil você entregar um prédio hoje com apenas um apartamento disponível. E vai vender agora, semana que vem deve vender. Ô Bruno, existe ainda a parte de financiamento pela construtora, financiamento pelo banco? Isso é prática ainda de mercado? Não, boa pergunta. Tem muita construtora que faz, tem muita construtora que pega o cliente e financia para ele, e financia pro cliente dentro da construtora mesmo, e tem muitas construtoras que não. Nós, no caso, por exemplo, a gente não financia. Né? E por que eu perguntei lá no começo, se tá numa fase boa, numa época boa para comprar apartamento? Porque, gente, quem compra um apartamento na planta, o contrato é regido pelo INCC, Índice Nacional da Construção Civil, que a média histórica dele dá mais ou menos 6,5% ao ano. A Selic está 15%. Vai bater 15. Então, quer dizer, eu tô menos da metade no contrato de apartamentos na planta. E não tem motivos para o INCC subir nesse segundo semestre. Então, ele vai estar bem comportado. É só você olhar 2, 3, 4 anos para trás. Você vê que fora no ano da pandemia, se eu não me engano foi 21, que o INCC deu uma despontada grande para cima, ele voltou. E agora ele está sempre 6,5%. E a Selic, ela já há a previsão dela. Na próxima reunião, acho que manter ou aumentar um pouquinho, mas depois ela começa a descer. E isso é bom para imóveis, para quem toma financiamento. Sim. A Selic deixa o preço mais caro do financiamento para nós, para a construtora. Então é a minha margem que fica mais cara. Não é para o cliente. Se ele financiar aquele imóvel, aí sim ele vai ter um imóvel um pouquinho mais caro. Mas a cada reunião do Copom que for descendo, ele pode ligar no banco e pedir para a taxa dele ficar mais baixa. Então, quer dizer, quando você contrata e os bancos não falam isso. Então, isso é para o cliente ficar sabendo. Quando você contrata uma taxa, o banco nunca pode subir a tua taxa de financiamento. Só que se você contrata uma taxa e a Selic desce e os bancos começam a praticar a nova política, ele desce a tua taxa. Olha, pessoal, sabiam disso? Olha que dica bacana, hein? Então, você que tem financiamento... pode ligar legal, lá, se contratou a 15, daqui um ano tá 12, depois 10, ele vai ligando no banco e vai falando, olha, escuta, o Selic baixou, qual que é a tua taxa que o banco vai praticar agora? E aí ele... Olha eu dando os spoilers aqui pro cliente. O pessoal dos bancos, não me matem. E qual que é a próxima evolução de um prédio? Porque hoje, pelo que você explicou, é muito tecnológico. Pô, pelo que eu converso até bastante com gente do mercado imobiliário e tal. Cara, você tá me falando coisas que eu nunca tinha ouvido de verdade mesmo.
E qual que é o próximo passo, a próxima novidade, se é que você pode falar assim, dos prédios do Patriani? Tem a parte da engenharia, vamos, a parte da engenharia um pouquinho mais técnica na minha opinião. Porque essa questão das placas que você falou de não comercializar, de não comercializar A cobertura? as coberturas, pô, já é demais. Todo mundo comercializa, né? Uhum. Mas por quê? O cara vai ter um benefício. Todo mundo do prédio vai ter um benefício. Então isso é muito legal na questão de baixar valor de condomínio. Isso. Na parte vou falar na parte da engenharia, e essa é a nossa função na Patriani, é desenhar, é ficar imaginando, sonhando as tendências, né? Mas a gente deve ter uma notícia até o fim desse ano, mais ou menos, aí, em relação ao Corpo de Bombeiros, em relação a carros elétricos. Eu ia perguntar sobre isso já. Então acho que os carros elétricos, eles vieram. Aqui no Brasil, primeiro vem a oferta, depois vem a demanda, né? Você vai na Europa, na China, nos Estados Unidos, você já tem os carregadores nas estradas, muitas vezes antes do carro chegar lá. Aqui no Brasil, não. Primeiro vem o carro elétrico, aí depois alguém que tem que criar a oferta de energia naquele lugar. E por isso que demora, e por isso que a gente fica vivendo o que a gente está vivendo. Só que isso tá um tema muito quente hoje. É quente assim, não volta para trás. O elétrico, talvez um pouco mais demorado, mas o híbrido é uma realidade e acho que daqui para frente não volta mais. Os prédios da Patriani já estão equipados para esse futuro. Então, a gente tem os prédios que já foram vendidos lá atrás e saiu uma normativa, uma portaria do bombeiro, praticamente pedindo para parar, né, de vender, porque eles colocaram tantos empecilhos que as construtoras ficaram, pô, mas e o que eu vendi? O que está em construção? O que eu faço? O que eu não faço? Então, no caso da Patriani, a gente optou por manter todas as vagas elétricas que eu tinha vendido, elas foram mantidas. A Patriani não teve um centavo de economia nisso. A gente vai entregar as vagas para carro elétrico, só que até o final do ano, próximo trimestre, que eu também não sei, mas há uma previsão das entidades envolvidas nisso, de que logo sai uma portaria, uma normativa dos bombeiros explicando como é que eles querem que seja feita essas instalações elétricas nos prédios. Por que prédio em específico? Porque é subsolo. Então, se você tiver uma fumaça lá, creio eu que o bombeiro vai pedir para ter mais oferta de água, um hidrante, um sprinkler, alguma coisa, para não apagar o fogo do carro, mas pelo menos diminuir a temperatura, que é isso que eles estão pedindo. Então é um tema muito quente, qualquer coisa que eu for falar aqui agora, não tenho certeza, porque ainda não veio a normativa, então são achismos, né? E bombeiro é uma autoridade, é PM, o que o bombeiro quiser, a gente tem que acatar. Mas os prédios da Patriani daqui para frente já vão tá preparados para atender a demanda de elétrica. A gente está esperando chegar essa normativa para ver o que a gente faz, mas eu já tenho prédios entregues que tem. Legal. E aí, claro, aí eles estão assegurados pelo direito de uso, de protocolo, tal, pela prefeitura. Mas aqui eu acho que isso vai mexer um pouquinho no mercado, como vai vir. Fora isso, o Delivery Room, que a gente falou que é uma comportamental, né? O brasileiro aprendeu e tomou gosto por comprar pela internet. Porque tem a hora em prédio, a hora do jantar, e tem prédio que faz fila de delivery, né? Engraçado. Tem um pouquinho dos carros, a gente gosta de vaga de... por que eu falei dos carros elétricos? Porque fora o carro elétrico, a gente também, assim, se não for elétrico, também tem uma outra mudança comportamental. O carro mais vendido hoje é um SUV. Só que ninguém preparou a vaga para receber o carro SUV. Todas aquelas vaguinhas que você quase não consegue estacionar o carro. Exato. E aí você bate a porta no teu vizinho, ou o teu vizinho bate a porta no teu carro e você fica bravo um com o outro. Então, o que a gente fez? Uma vaga mais larga. Isso é caro, porque ele toma mais espaço dentro de um mesmo terreno. Só que, se eu não fizer assim, como é que eu vou entregar um apartamento? Porque a Patriani, a gente diz que a gente tem que entregar lares. O nosso sonho é entregar lares para daqui 30 anos. Então, só que eu não vendo só para você, eu vendo para tua família e vendo para o teu carro também, um apartamento. Então, o teu carro precisa caber na vaga. Então, a gente faz vagas mais amplas, mais largas. Não necessariamente mais compridas, mas ela tem que ser mais larga, porque os carros estão um pouquinho mais largos hoje. Sim. Então, a gente fica olhando essas tendências. Pô, e isso é uma coisa importante em prédio, né? Porque tem muita gente que compra o apartamento, aí na hora que vai estacionar o carro grande dele lá, tem um susto negativo. Nos nossos stands, inclusive aqui, lá do lado, inclusive vocês estão convidados a passar lá para conhecer. Os nossos stands, eles são muito interativos ali. Por quê? Porque nessa interação eu consigo mostrar para o cliente como que ele vai morar lá
no apartamento daqui 3 anos. Conta como que é essa interação no stand da... Primeiro ponto, a vaga. Então a gente desenha uma vaga do tamanho das vagas que eu vou entregar lá. E aí o morador consegue, o futuro morador, né? O cliente, ele consegue medir o carro dele na vaga. Ele consegue pôr o carro dele lá. Ele consegue pôr do lado, ou em alguns casos, dentro da vaga também. Só que a gente coloca a vaga e eu coloco o contorno de meia dúzia de carros, para ele ver que o carro dele também cabe. Então eu coloco desde o HB20 na vaga, que é menor, até um outro carro, cabine dupla, por exemplo. E ele vê o quê? Pô, se cabe uma cabine dupla nesta vaga, vai caber o meu. Vai caber o meu carro. E aí a gente desenha meia dúzia de contornos, de sombras de carros lá no meio do stand, para o cliente ver que de fato cabe o carro dele. Fora isso, os apartamentos decorados, que a maioria das construtoras fazem. Até aí, normal. Mas outra coisa que a gente faz também, que é super bacana, de novo, o que apartamento ganha de casa? Vista. Então, geralmente, quem mora em prédio tem uma vista melhor de quem mora em casa. E aí a gente preparou numa sala, no meio do stand, a gente fez uma sala, uma imersão aérea da vista dos andares. Então a gente pegou um drone de alta definição, uma boa qualidade, colocamos um drone no meio do terreno, ele filmou a cada 2 metros, a cada 2,90 metros. Então o cara escolhe a altura e você consegue simular isso. Exatamente. Só que aí eu coloco isso numa sala que parece um elevador. E aí o cliente aperta o botão, ele vai no andar dele, não vai fisicamente, mas o drone sobe, simula a vista dele, inclusive por final. Ah, Bruno, o meu é 102, é esse final. Ah, Bruno, o meu é 104, é o final de trás. Então ele vê a vista que ele consegue ter de cada um dos apartamentos. E aí isso ninguém fazia. Mas o que é isso? Isso é transparência. É mostrar para o cliente que ele vai ter daqui 4 anos, daqui 3, 4 anos, hoje. E aí a venda fica muito mais madura, porque o cliente sabe exatamente o que vai ter, até para os finais até para o final do primeiro andar. Se o apartamento é mais baixo, por exemplo, é mais barato, é fundo, a gente fala, olha, esse apartamento está em oferta. Por quê? Porque a vista dele não é legal. Mas ele compra sabendo já como que é a vista. Sim. Então a venda fica mais transparente, eu tenho menos distrato, tenho muito menos reclamação, eu tenho uma venda ali mais assertiva. As vendas não voltam para trás. Então a gente consegue ter um pouquinho mais de sucesso nos prédios por conta dessas soluções que são interativas, né? São experiências que, se o morador for em outro stand, ele não vai ter, provavelmente do jeito que a gente faz, e ele consegue comprar um apartamento de uma forma mais madura. A gente estoura espumante, bate o sino na hora da venda, porque é uma conquista. Sim. Ele comprou um apartamento que muitas vezes ele vai ficar pagando 10, 15 anos aquilo pro banco. Então a gente faz de uma forma para aquilo ser um momento legal para a família. E ainda no plantão de vendas, você estava falando da habilidade dos seus corretores, né? Conta um pouquinho pra gente. Eles são treinados por nós, né? A gente pratica treinamentos ali periódicos, a gente informa eles, a gente conta para eles um pouquinho de taxa Selic, do INCC, quem que faz o INCC, como é que isso é feito. Eles sabem da marca do piso, por exemplo. Então não é aquele vendedor, aquele especialista. Que eu vou ver aqui. Pega aquele monte de folha lá, começa a folhar, eu acho que é esse aqui. É mais ou menos esse, é parecido, ou eu vou perguntar, já volto, vou perguntar para o meu gerente, já volto. Então são especialistas de vendas, que é um grupo de vendedores, que nós chamamos de especialistas, que eles só vendem Patriani. Só que eles assessoram todas as imobiliárias que também queiram vender Patriani. Então eles fazem atendimento por cortesia também, e eles também ganham por isso. Então é do interesse deles atender o pessoal das imobiliárias. E, inclusive a gente agradece muito, porque a gente tem uma aderência das imobiliárias e dos corretores autônomos muito grande para vender apartamento. Então a gente conquistou uma confiança muito legal, aqui e no interior. E aí, esse especialista, ele não chega só quando o cliente chega no decorado e fala, então, aqui é o decorado, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é a varanda e é isso. Então, ele explica qual que foi o conceito da planta, por que a varanda é de tal jeito, quantas pessoas cabem. Ele explica na churrasqueira, por exemplo, que vem com uma proteção térmica para a criança não queimar a mão lá se estiver com o carvão aceso. Ele explica a infraestrutura do ar-condicionado, o tipo de piso, porcelanato, vinílico. Então, é uma venda mais detalhada. Uma venda no stand da Patriani dura umas 3 horas. Uma visita no stand da Patriani. Então dura umas 3 horas. Quer dizer, enchendo e correndo, hein? Sim. Enchendo de conteúdo. Mas se o cara sabe exatamente o que ele tá falando.
E, pô, porque você tá comprando um imóvel, o cara precisa te passar uma confiança, né? Precisa saber do que ele tá falando. Isso para quem tá comprando é muito importante. É, muito, porque... O cara se sente mais confortável, né? E é o bem material que 99% dos brasileiros No brasileiro, vão comprar mais caro da vida. O sonho do brasileiro, né? eu acho que é a casa própria ainda, né? É, Então, quando o cara chega nesse tipo de negociação, ele precisa sentir a confiança, sentir o acolhimento. E, pô, você mostra pro cara o andar, a visão que o cara vai morar no próprio andar que ele escolheu. Pô, é sensacional isso. Bem diferente. E os próximos lançamentos da Patriani, você já sabe? Você já tem ideia? Desse ano nós temos lançamento previsto em Sorocaba, que a gente já falou um pouquinho. Em Indaiatuba, nós já estamos com o stand aberto. Em Sorocaba, a gente abre já. Então, para quem tá ouvindo a gente, tem amigo, tem conhecido em Sorocaba, fala para procurar Patriani em Sorocaba, que são os únicos prédios residenciais integrados ao Iguatemi Esplanada. É show de bola. Agora a gente vem para Campinas também, depois no fim do ano. E tem mais lançamentos previstos para Santo André, que aí eu vou deixar, porque tem 2, eu não sei qual vai sair primeiro. Só fala o bairro, para o pessoal ficar curioso. Bairro, tem um para sair, mas nem é nosso terreno ainda. Tem um na Nações, Parque das Nações, e um no Campestre. Legal. Tem alguns para sair alguma coisa lá. E no interior, em cidades, nós estamos olhando em São José, também para lançamento ainda no final desse ano. Em São José nós temos 3 prédios. Os 3 sem nenhum apartamento disponível. Coisa de louco também. Não tem remanescente, então, para... Não, nosso estoque hoje é muito baixo. Nosso estoque hoje é muito baixo. Temos em Atibaia também, né? Nós temos um pouco de estoque num dos prédios que fica em Atibaia. E a gente está preparando um terceiro prédio também em Atibaia no final do ano. Aliás, na virada do ano. Meu, Atibaia é muito legal também. Já fui muito para Atibaia também. E não tem muito prédio lá, né? Porque é uma estância, é uma cidade mais horizontal, mais de condomínios. Mas os nossos 2 prédios lá foram um sucesso. Um comercial e outro residencial. O único residencial que não é a nossa casa, que é o Serafina Corporate aqui em Santo André, é o Atibaia Offices, que é escritório. Que lugar que ele é ali em Atibaia? Porque tem a visão da pedra, né? Tem. Pedra grande. A gente tem que tomar um cuidado, não pode passar de uma certa altura os prédios. Então a prefeitura desenha de uma forma que a gente não atrapalhe a vista do... Cada prefeitura é muito diferente no quesito autorização, nas regras que eles têm para construção? É diferente. É diferente. Eles seguem um negócio que chama plano diretor. Então, inclusive, o ABC está revendo o plano diretor. A cada 10 anos, mais ou menos a cada 10 anos, as prefeituras pegam esse documento e avaliam o plano diretor. É onde vai ter ônibus, onde vai ter prédio, onde vai ter escola, onde vai ter creche. Quando vem um prédio, ele mexe com toda a infraestrutura do bairro, né? Exato. Trânsito, exatamente. Trânsito, onde vai ter semáforo. E o plano diretor, ele é um dos braços é o ramo imobiliário. Depois tem alguma série de leis que compõem o plano diretor, né? Com diferentes nomes. Mas ele é o quem diz para as construtoras que bairro que a cidade quer que tenha lançamentos. Legal. Construtoras, eu não quero que tenha mais lançamentos no bairro tal. Então eles vetam o prédio naquele bairro. E aí eles incentivam a construção de prédios em outro bairro. E aí eles vão formando a cidade para ser mais sustentável, para desafogar o trânsito, para melhorar ou promover determinada área ou determinado bairro. Ô Bruno, vocês também patrocinaram o vôlei, alguma coisa assim aqui no ABC, não patrocinou uma época? Nós pegamos o vôlei Santo André há um tempo. Futebol nós nunca fomos muito. Mas legal essa parte de incentivo, essa visão institucional também de marca, né? Posicionamento, né? É posicionamento. Vira e mexe a gente faz. Nós pegamos o vôlei. Futebol a gente não faz porque eu sempre vou brigar com alguém. Se eu pegar uma torcida, eu vou brigar com outras 3. Qual que é seu time? Eu sou corintiano. Entendi. Mas eu adoro vender pra palmeirense, São Paulino e Santista também, tá, gente? Fica tranquilo. Então a gente foi pra vôlei e basquete, que é mais neutro, não tem aquela torcida tão fervorosa. E vocês têm uma baita preocupação com a marca de vocês, né? A gente vira e mexe, coloca uma corrida. De divulgação. Tem muito cliente da Patriani que corre. Então a gente patrocina muita corrida de rua aqui em Santo André, São Bernardo, São Caetano. Recente, né? Shows nos parques. Teve, mas a última a gente não saiu. Tá.
Aí a gente não saiu. Mas, inclusive, é uma forma, quando a gente faz isso junto com as prefeituras, por exemplo, com as secretarias, é uma forma até de devolver um pouquinho para a sociedade o carinho que a gente recebe. Né? Quando a gente lança um prédio, a gente já sabe que 70% dos clientes, dos futuros moradores, vão ser da cidade. Sim. Então, eu já sei que 70% eu vou vender para a cidade. Porque ninguém quer ficar mudando muito de cidade, a não ser algo especial. Mudou porque mudou de trabalho, ou casou, ou separou, ou tem alguma necessidade especial. Mas o normal, ali você tem 60% a 70% do prédio vendido para os 4 ou 5 bairros mais próximos da onde eu faço o lançamento. Então, quando a cidade tem alguma coisa que dá para fazer, um lançamento, um patrocínio de um time de vôlei, por exemplo, ou de uma corrida, a gente gosta de entrar. Patrocínio agora vai começar, né? Festa junina, Sim. Natal. A gente sempre, claro que não dá para fazer em todas, porque nós estamos em 13 cidades. Mas a gente sempre escolhe alguma outra para participar. É uma forma de devolver para a comunidade um pouquinho do carinho, né? Eu morei uma época ali na Aclimação e vocês tinham um lançamento ali na Rua do Paraíso. Exatamente. Eu via o caminhãozinho da Patriani, assim, 4 vezes por dia, no mínimo. Fazia muito trânsito na rua que você tava? Não, mas é que toda hora, todo lugar que eu ia, eu encontrava aquele caminhão. É porque não era o mesmo. Então, não, mas é pior, não era o mesmo, porque eles paravam numa praça e às vezes eu chegava lá, tinha 3 caminhões. Assim, olha isso. Falei, por isso que eu vejo, tô sempre vendo. Porque daí porque tá vendo, você era cliente que a gente queria pegar ele, queria mostrar a marca pra nós. Pode ser ainda, eu tô com o contrato aqui, se quiser assinar. Não, então, a gente já fala já, porque eu adorei toda essa tecnologia. Mas os caminhões é muito legal, porque ele é uma mídia offline, né? Hoje o pessoal fala, geralmente o pessoal me vê eu falando, Bruno, você deve estar uma pegada mais digital, quer vender só pelo site. Eu sou o primeiro que nego, eu não quero vender nenhum apartamento pelo site. Eu quero captar o meu cliente pela telinha, do celular, ou do notebook, ou do tablet. Eu quero saber quem é o meu cliente e falar com ele. Só que todo o nosso esforço é levar este cara para a experiência sensorial e imersiva no stand. Então, porque a minha opinião agora de tudo que você está falando, cara, o diferencial é a hora que o cara chega no stand de vendas. Porque um site, toda consultora tem um site. Todo mundo vai para o mesmo caminho. Eu acho que o diferencial exatamente é quando você chega no showroom. No stand, E aí a gente dá um mega de um atendimento. Nada supera um decorado. Não tem como eu te contar a dimensão, o espaço, os diferenciais da planta pelo celular. Não tem como. Não dá. Então o meu esforço o prédio é assim, assado. Eu vou te falar alguma coisa que vai te chamar a atenção. Seja geradora, planta, metragem, pet place, qualquer coisa. Por um deles você vai querer conhecer um pouco mais. E aí eu vou falar para você, vem para cá, vem pro stand, vem tomar um café com a gente. Porque aí eu mostro a planta e mostro também a localização. Eu mostro a rua, mostro o entorno, porque você teve que ir lá. Sim. Então aí eu mostro que é um ambiente legal também. Então, em uma jogada, a gente resolve esses 2 problemas. Eu mostro a planta, nada supera o decorado, né? A menos, fora que se você não estiver vendendo algum apartamento minúsculo que não tem a planta. Aí é outra coisa. E hoje tem um cara, aí o investidor tem um cara especialista em decorado. Na montagem desses... São as nossas meninas mesmo. Da Patriani. Várias vezes vêm arquitetas de fora querendo fazer um decorado para a Patriani e eu tenho que ser o cara chato, né? Falando, não, mas a gente já faz aqui dentro, obrigado, vamos tentar numa próxima. Mas a gente eu confio muito nas minhas arquitetas fazendo a decoração, porque elas já aprenderam como que a gente gosta. Como que aquilo lá tem que parecer um lar, não tem que parecer um decorado. Aquele apartamento, ele chama decorado, mas ele vai ser um lar para todo mundo que entrar lá. Então eu não quero que a arquiteta venha e coloque uma parede roxa com uma poltrona amarela que vai ficar lindo, mas aquilo não vai parecer um lar para a maioria das pessoas. Aquilo lá tem que ter uma decoração e uma cor mais normal, que pareça um lar, pelo menos para a maioria das pessoas. E aí o meu time sabe fazer isso. Que demais. Bruno, a gente já precisa finalizar. O que você pode falar para o pessoal que quer comprar um imóvel? Onde o pessoal encontra a Patriani? Se quiser passar telefone, o site, falar de novo onde eles podem ver um decorado da Patriani que ainda tem alguma outra unidade. Nós temos lançamento, gente. É fácil achar Patriani na internet. Coloca Patriani em São Caetano ou Patriani em Santo André. O site da construtora, construtorapatriani.com.br. E estamos com lançamento em Santo André, São Caetano, em Dayatuba, São José ainda não. Estamos em Santo André, mas também não tá finalizado. E no interior. Mas deem uma olhadinha sempre no site da Patriani e assim, a mensagem.
Quem estiver pensando pelo menos em procurar um apartamento, mesmo que não estiver, mesmo que seja um curioso do mercado, vai visitar o stand da Patrani, porque daí você consegue entender um pouquinho mais do mercado. Pode chegar lá, Bruno, eu não gosto dos apartamentos da Patrani. Não tem problema, vai tomar um café com a gente, que a gente vai mostrar o decorado igual. Bruno, você tem muito entusiasmo para falar da Patrani, cara. Então, obrigado. A gente vai conversar sobre negócio logo. Porque o seu entusiasmo, tudo que você falou de tecnologia, toda a vivência de vocês, a preocupação que vocês têm com quem está dentro do apartamento, com a vivência que ele vai ter com essas experiências, com essa tecnologia todas que você falou, essa casa de campo, casa de campo. Casa de campo. Cara, são situações assim muito especiais para quem vai morar. É verdade. Parabéns, cara. Eles resolvem problemas, né? São espaços que resolvem problemas do dia a dia do morador. Porque olha só, você que já morou em apartamento, se acabar a energia elétrica, não tem problema. Até a geladeira tá ligada no gerador. Vaga maior para você que tem carro grande, que hoje a maioria das pessoas tem carro grande. Cara, casa de campo para você fazer uma festa com seus amigos e ainda vai poder curtir uma piscina. Cara, não tem isso. É verdade. Por um valor legal. Por um valor bacana. Agora, isso é aquele velho slogan que a gente gosta de falar. A ideia da Patrani é o quê? Em construir lares para daqui 30 anos. Daqui 30 anos, como é que você vai estar vivendo? Não sei. É o meu papel tentar imaginar e a gente vai errar e vai acertar. Mas tem que acertar mais do que errar. E aí a gente consegue ter contar um pouquinho nossa história para os clientes. Mas legal, Bruno. Parabéns, então. Obrigado. Se você tá procurando um apartamento para comprar, você não pode deixar de conhecer a Patrani, cara. Eu já tô quase comprando mais apartamento, hein? E você, pessoal, obrigado de estar aqui com a gente. Então você assiste esse podcast aqui no canal 526 da Claro TV. E para quem não é assinante da Claro TV, você também pode assistir pelo YouTube TV ABC Shop Oficial. Lá você encontra essa conversa aqui com o Bruno, você encontra os outros podcasts que a gente já gravou, oferta de carro, oferta de imóveis, um monte de coisinha lá. Então, obrigado de novo, obrigado, Bruno, por estar aqui com a gente. E a semana que vem a gente volta. Obrigado, tchau. Obrigado, Ale. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, Bruno. Obrigadão.